Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos iniciar o nosso capítulo 8, falando sobre a população brasileira. Primeiramente, vamos falar o que é demografia. A demografia é uma ciência que tem por finalidade o estudo de populações humanas, enfocando aspectos tais como sua evolução no tempo, seu tamanho, sua distribuição espacial, sua composição e características gerais. Uma preocupação fundamental no estudo das populações humanas é com o seu tamanho em determinado momento e com os possíveis fenômenos que determinam ou afetam esse tamanho, tais como os nascimentos, os óbitos e os fenômenos migratórios. Então, a demografia é uma área do conhecimento que estuda a população nos seus mais variados aspectos: crescimento, distribuição por faixa de idade e pelos setores da economia, preconceito racial, deslocamentos espaciais, distribuição pelo território, entre outros. Ao considerar todos esses elementos, estamos nos referindo à dinâmica demográfica. Então, a dinâmica demográfica, evidentemente, ela traz consequências para o espaço geográfico, determinando transformações espaciais. As pessoas se deslocam para os lugares onde podem ter melhores condições de vida e, principalmente para as cidades, o aumento da população faz com que cresça a necessidade por recursos da natureza. Então, a partir de agora, nós vamos conhecer alguns conceitos demográficos e aspectos da população brasileira. Por exemplo, a população absoluta e a população relativa. A população de um espaço, como município, estado, país, continente, planeta Terra, ela pode ser definida como absoluta, que é populoso, que é o número absoluto de habitantes, que é elevado. Ou seja, o que é uma população absoluta? Ela corresponde ao número total de habitantes. E a população relativa, que também é denominada de densidade demográfica, ou seja, corresponde ao número de habitantes relacionado à extensão territorial do espaço, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado, que a gente diz que o país é povoado. Certo? Então, a distribuição da população brasileira, né, a densidade demográfica, no Brasil, por exemplo, no início de 2018, a população absoluta era de 208.980.000 habitantes, segundo as estimativas do IBGE. Se a gente pegar esse número e dividir pela área do país, que é 8.515.767 km², nós vamos ter uma densidade demográfica de 24,54 habitantes por quilômetro quadrado. Daí porque nós dizemos que o Brasil é um país populoso, mas é pouco povoado, certo? Como é que a gente, então, mede o crescimento da nossa população? Então, o número de pessoas que nascem por 1.000 habitantes durante um ano, essa relação entre o número de nascidos ocorridos em um ano e o número de habitantes é o que nós chamamos de taxa da natalidade. Taxa de natalidade. Como é que a gente pode obter isso? A gente pega o número de habitantes, o número de nascimentos ocorrido durante um ano, multiplica-os por 1.000 e divide o resultado pela população absoluta. Então, tem a regrinha. Número de nascidos multiplica por 1.000, divide pelo número de habitantes, que a gente tem a taxa de natalidade. Do mesmo jeito, o número de pessoas que morrem por 1.000 habitantes durante um ano, né? É a relação entre o número de óbitos que ocorreu em um ano e o número de habitantes, que nós chamamos taxa de mortalidade. Então, nós vamos obter essa taxa tomando os óbitos ocorridos durante um ano, multiplicando-os por 1.000 e dividindo o resultado pela população absoluta. Que aí nós temos a regrinha aí. Número de óbitos vezes 1.000, dividido pelo número de habitantes, nós temos a taxa de mortalidade. E aí nós temos a diferença entre a natalidade e a mortalidade. Essa diferença entre o número de nascidos e o número de óbitos,
que nós vamos verificar numa população em um ano, nós chamamos de crescimento vegetativo ou crescimento natural, que vai ser exatamente o crescimento vegetativo é igual à natalidade menos a mortalidade, que ela vai se apresentar em 3 âmbitos. O positivo, quando o número de nascidos é maior do que o de óbito, o negativo, quando o número de nascidos é menor do que o de óbito, e o neutro, quando tanto o número de nascidos quanto o de óbito são iguais. E aí nós temos ainda a taxa de fecundidade, né? A taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher durante a sua taxa fértil, seu período reprodutivo, que consiste nessa estimativa do número médio de filhos que uma mulher pode ter dentro desse período fértil. Então, as razões da taxa de fecundidade, conforme a região do país, a mudança no papel da sociedade, os elevados custos de criação dos filhos. Então, por exemplo, como essa faixa diz, éramos 6, seremos 3. Então, a fecundidade da brasileira, ela despencou, né, em total de filhos por mulher, porque em 1960 a brasileira tinha em média 6 filhos, em 1980 ela passou a ter 4 crianças, em 2000 ela passou a ter 2 filhos, e agora a partir de 2020 a média seria de 1 filho, ou até 2 por família, muitas vezes não, certo? Então, o crescimento da população brasileira, de acordo com a estimativa do IBGE, em meados de 2007, o Brasil possuía 189,7 milhões de habitantes. Hoje, pela estimativa do IBGE de 2018, nós temos 208 milhões de habitantes, né? Então, com esse número, a população brasileira é a 5ª maior do mundo e a 2ª da América. E o que teria feito essa população tão numerosa? 2 resultados. A entrada de muitos imigrantes entre os séculos XIX e XX e as altas taxas de crescimento vegetativo verificadas a partir de 1940. Então, a gente observa essa tabela e ela mostra o ritmo de crescimento populacional. Nós temos aí o Brasil, a taxa média de crescimento anual até 2006. Então, a gente vem de 1940 até 2006, a gente vai observar que teve um período que houve um aumento, mas a tendência dela foi diminuindo. 1940 a 1950, 2,4, 1950 e 1960, 3,0, aí 1960 e 70, 2,9, 70 a 80, 2,5, 80 a 91, 1,9, 1991 a 2000, 1,6, 2001 a 2006, 1,4, e hoje, aí na tabela do livro de vocês, que vocês podem acompanhar, nós temos ela até 2010, que aí ela mostra que 2001 até 2010, ela despencou ainda mais, ela está 1,7, né? Então, ela diminuiu muito, muito mesmo, essa diminuição do ritmo do crescimento. Então, a diminuição no ritmo de crescimento da população, ela é consequência da redução da taxa de fecundidade, ou seja, a intensificação da urbanização, a maior participação da mulher no mercado de trabalho, o aumento do uso de pílulas anticoncepcionais, o aumento do número de abortos provocados, a esterilização de mulheres e de homens, tudo isso são causas interligadas e que explicam a redução das taxas de crescimento vegetativo. Então, a partir de 1960, intensificou-se o processo de urbanização, que contribuiu para a redução da taxa de fecundidade. Por quê? Porque nas cidades, o acesso às informações sobre os métodos para evitar a concepção é mais facilitado e o custo de criação ou formação dos filhos é maior do que no campo. Então, isso vem aumentando o nível de escolarização e a atuação da mulher nas decisões em questões familiares, bem como a participação dela no mercado de trabalho. Quer dizer, apesar de ainda não haver uma igualdade de condições entre homens e mulheres em relação a esses 2 últimos aspectos. Então, a tendência da população brasileira agora é para o envelhecimento.
O processo de aumento da população idosa recebe o nome de envelhecimento populacional. É um fenômeno mundial e ocorre principalmente nos países desenvolvidos e nos subdesenvolvidos industrializados, que é o caso do Brasil. Então, nós temos aí a figura, por exemplo, de um aposentado trabalhando como ambulante. É uma cena como essa que é muito comum no Brasil, onde os valores da aposentadoria nem sempre são suficientes para garantir condições de vida dignas aos idosos, né? Então, com a diminuição das taxas de crescimento vegetativo, que vem diminuindo gradativamente a proporção de habitantes com menos de 14 anos no total da população, então o aumento proporcional da população com mais de 65 anos é consequência da redução das taxas de mortalidade e do aumento de esperança de vida a nascer. Isso vem ocorrendo por causa das mudanças na estrutura etária da população brasileira. E essa alteração tem se processado de uma forma muito rápida. Por exemplo, vamos observar os gráficos. Esse gráfico é a pirâmide etária da população brasileira até 1980, que no livro de vocês é a figura 13, mostrando a pirâmide etária de 1980. Nós temos aí, né, homens e mulheres. Nesse tipo de gráfico aí, nós vamos vendo a população sendo agrupada por faixa etária, que vai de 0 até 79, né? E a do livro de vocês vai até 80 e mais, porque a expectativa de vida aumentou mais. E nós temos aí a pirâmide etária da população brasileira até 2006. No livro de vocês já tem até 2010, que aí você vai mostrando aí, né, também dividida entre homens e mulheres, indicando a participação de cada faixa etária em relação ao total da população, né? Então você vai também de zero até 80 e mais no livro de vocês. Aqui vai até 70 anos, que era a expectativa de 2006. A nossa expectativa agora, até 2010, o que informa o IBGE é 80 e mais, né? A população brasileira tem aumentado a sua expectativa de vida. Então, muito obrigado. Vamos para nossas atividades.